Na prática clínica, atender com o método da integração sensorial é uma delícia, né? Algo divertido, é algo que nos motiva, porque a gente consegue ver respostas, mas também ele é recheado de desafios. Então, nessa aula, vamos falar sobre alguns desafios e quais estratégias a gente pode utilizar para aprimorar o desempenho da criança e gerar respostas adaptativas cada vez mais complexas. Vamos lá. Eu trouxe a situação, o que a teoria de integração sensorial diz e quais estratégias nós podemos utilizar para facilitar, para promover um desempenho mais efetivo. Então vamos lá. A criança demonstra pobre motivação interna. A gente já viu que isso é uma característica muito comum na criança com autismo. E Ayres explicava que parte da razão pela qual uma criança não interage com o ambiente físico é que ela não compreende o significado ou o uso potencial dos objetos. Lembra que a gente falou sobre isso na parte de praxis? Então, saber usar algo requer conhecimento sobre o corpo e como ele funciona e certo grau de abstração. Então, aqui a gente está falando das dificuldades, sim, de praxis, gente. O que eu vou usar de estratégias? Eu vou usar de todo o meu conhecimento sobre os estímulos sensoriais que são necessários, né? Então, no caso de somatodispraxia, eu vou trabalhar com discriminação somatosensorial, com discriminação vestibular, mas eu preciso de mais, eu preciso de estratégias. Então, prepare um ambiente para que ele convide a ação. Utilize, nesses casos, o hiperfoco como seu facilitador. Organize um ambiente para que ele convide a criança a brincar, tá? E isso a gente vai fazer mão de várias estratégias. Pode ser você, pode ser eu preciso, por exemplo, trabalhar com a criança que ela faça muita propriocepção. Eu posso colocar esse bichinho mais alto, um personagem que ela gosta e assim por diante. Não fique só esperando que isso surja de uma hora para outra. Demonstre como os brinquedos podem ser utilizados. Então, a criança não pode confiar no seu mapa interno. Ela não sabe as possibilidades do ambiente. Você vai ser a ferramenta ali para mostrar para ela, ensinar o que pode, o que te permite. Repita a atividade. Não troque de atividade constantemente. Muitas crianças com TEA precisam de mais tempo para compreender o que e como fazer. Então, repita a tarefa, faça numa sessão, faça na outra também e vá esperando que essa criança compreenda o que ela consegue fazer e repita a sua ação. A partir do momento que ela repete, você trabalha com variações. Outra dificuldade muito grande. Criança fica vagando pela sala de S ou entra em comportamento sem propósito. Quem aí nunca se deparou com essa situação? Ayres afirmava que a terapia de integração sensorial é mais efetiva quando a criança direciona suas ações enquanto o terapeuta dirige o ambiente. Porém, crianças com autismo normalmente precisam de mais direção externa e estrutura. Então, o que você vai fazer? Primeiro, avalie se o nível de alerta está adequado. Caso não, invista em inputs que ajudam na regulação daquela criança. Outra estratégia: direcione a criança para a atividade proposta, mas garanta que ela é capaz de responder ao desafio proposto. Desafio na medida certa, direcione a criança, garanta sucesso. Você também pode ter como estratégia usar algo de interesse como ponte de acesso à criança e o uso da estrutura visual. Querem ver isso acontecendo? Essa criança, ela chegou na sessão desorganizada. Ela não conseguia ter propósito. Então, o que ela faz? Fica vagando pela sala de S, tá?
Eu sei que ela tem uma baixa percepção vestibular, uma hiporresposta vestibular e que ela está com nível de alerta desorganizado. Então, o que eu vou fazer? Primeira escolha, regular nível de alerta. Nesse dia, eu decidi ofertar uma grande quantidade de input vestibular. Então, eu fiz isso diversas vezes durante a sessão. Foi muito interessante que nesse dia ele estava desorganizado, eu pensei nessa estratégia regulatória e durante a sessão foram feitas outras tarefas de desafio à praxis e teve uma muito específica, ele estava muito desorganizado, eu não consegui ter a resposta. Eu ofertei de novo mais input vestibular e depois a gente foi fazer atividade. Gente, o rendimento dele, sério, foi assim, muito satisfatório, muito satisfatório. Então, durante a sua sessão, você pode utilizar essas estratégias regulatórias, você deve utilizar. Não perca a criança à toa na sua sessão, tá? Aqui é nesse mesmo dia, a gente fazendo uma outra tarefa daí. Observe como já está o rendimento dele. Foi exatamente essa atividade que eu tentei fazer antes, gente. Não dava certo, ele corria o tempo todo, ele ficava vagando. O desempenho é 100%? Não, vocês conseguem perceber as dificuldades que ele tem ali em relação ao controle postural, de utilizar o corpo dele para se organizar e completar a tarefa, ele precisa de muitas dicas. Mas a gente está avançando, né? E isso seria muito difícil, se não impossível, se ele mantesse aquele comportamento de ficar vagando de um lado ao outro para a sala. Eu ficar bloqueando e só direcionando ele também não ia adiantar, porque a gente tinha ali uma dificuldade em relação ao nível de atividade e o nível de alerta. Agora, outro desafio que pode acontecer. Criança não aceita novas propostas. Olha, Elida, ela até faz, mas só